Justamente quando você pensava que o azul profundo não tinha mais segredos para revelar, surge uma descoberta que mostra o quanto não sabemos sobre o oceano e o que se esconde abaixo dele. Desde uma criatura alienígena com 100 tentáculos até uma misteriosa criatura azul. Bem-vindo a um novo vídeo. Aqui estão 15 descobertas de peixes inesperadas, mas incríveis, feitas por pessoas que desafiam qualquer explicação. Número 15. Pescador descobre uma criatura extraterrestre com 100 braços. O que você faria se encontrasse essa criatura em seu barco no oceano? Se você me perguntar, eu ficaria assustado. Há algo bastante desconcertante de se ver. Uma criatura sem olhos e com 100 braços com pequenas cracas se movendo por conta própria. Embora pareça algo de outro planeta, esta criatura vive em águas frias e quentes ao redor do mundo. Desde recifes rasos até profundidades de mais de 6.200 pés, conhecida como estrela cesto, esta criatura ancora-se no fundo do oceano antes de estender os braços para a corrente, formando uma armadilha multiramificada. Daí o nome Estrela Cesto. Agora há algo fascinante sobre essas criaturas. Caso um de seus braços seja danificado ou você perca a estrela da cesta, podem regenerá-lo com o tempo. Além da regeneração, essas criaturas são elogiadas por sua longevidade, sendo que a maioria delas vive até 35 anos. Criaturas como essas estrelas de cesta vivem uma longa vida. As estrelas têm aparências diferentes, mas são semelhantes por terem dezenas de galhos e braços que usam não apenas para capturar presas, mas também para se protegerem. Muitos deles envolvem o corpo com os braços para formar uma bola apertada, na esperança de que qualquer predador que esteja pensando em engoli-los mude de ideia. Por mais assustadoras que essas criaturas possam parecer, elas estão entre os seres mais fascinantes debaixo d'água. Número 14. A caneta. Em janeiro, um pescador no sul de Victoria, na Austrália, capturou uma estranha criatura que deixou perplexos até mesmo os especialistas. Esta criatura desconhecida se assemelha a uma pena com uma ponta branca semelhante a uma pena e um anzol laranja vibrante em sua extremidade. Até o próprio pescador ficou perplexo com a estranha criatura que capturou, e alguns especularam que a criatura que ele capturou poderia ser simplesmente outra estranha árvore viva, tal como, por exemplo, uma adaptação única de uma estrela de penas, um tipo de crinoide conhecido por seus braços semelhantes a penas e estruturas semelhantes a ganchos usadas para agarrar. Essas criaturas são fascinantes, frequentemente encontradas. Elas são encontradas em águas mais profundas e suas formas complexas podem às vezes ser confundidas com plantas ou até mesmo com itens descartados acima. Afinal, o porto ocidental da Austrália é conhecido por sua vida marinha, incluindo inúmeras espécies marinhas não encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Esta área é um local ideal para estudar a vida marinha incomum devido aos seus habitats variados, desde canais profundos até leitos rasos de ervas marinhas. Este espécime em forma de pena pode ser um indicador dos processos ecológicos únicos que ocorrem na baía. Mas esta estranha criatura nunca foi identificada. Por isso, se você tiver alguma teoria sobre o que esta criatura poderia ser, sinta-se à vontade para perguntar abaixo. Número 13. Um pescador perseguido por uma criatura marinha com olhos vermelhos brilhantes. Na costa do Rio Grande do Sul, Brasil, um pescador teve um encontro aterrorizante que deixou até mesmo quem assistia online bastante assustado. Neste clipe, o pescador anônimo capturou uma misteriosa criatura marinha com olhos brilhantes, perseguindo incansavelmente seu barco em alta velocidade. A criatura, quase invisível na escuridão, saltou da água cerca de 10 vezes, seus olhos brilhantes fixados no pescador enquanto ele tentava desesperadamente fugir dele. Isso é algo saído diretamente de um pesadelo. As redes sociais explodiram com reações que variavam do horror ao ceticismo, enquanto alguns espectadores estavam convencidos de que era um vislumbre de uma fera marinha desconhecida.
Outros sugeriram que poderia ser simplesmente um ser perseguindo o navio e olhos vermelhos demoníacos. Provavelmente apenas os olhos da foca refletindo as luzes do barco. É possível que por medo os pescadores simplesmente não tenham percebido que, em vez de um monstro subaquático, era apenas uma foca brincalhona o perseguindo. Bem, seja foca ou não, ser perseguido por algo desconhecido no meio do oceano é uma experiência assustadora. Número 12. Peixe-armadura capturado no Mar da China Meridional. Em 2013, uma descoberta perturbadora surgiu quando um pescador no Mar da China Meridional encontrou uma criatura estranha e não identificada que deixou os especialistas perplexos. Você não está olhando para uma taxidermia, mas sim para um peixe retirado direto do oceano por um pescador na Malásia. Esta criatura misteriosa foi apelidada de peixe-armadura, coberto da cabeça à cauda por espinhos afiados. A aparência desta criatura é diferente de tudo que os especialistas já viram. O peixe tem mais de 30 centímetros de comprimento, uma grande cabeça pontiaguda que se afunila em uma cauda estreita. E seu corpo é cheio de espinhos, tanto na parte superior quanto na inferior, dando-lhe uma aparência ameaçadora, quase pré-histórica. Estas características levaram alguns a especular que poderia ser uma espécie de águas profundas, que ainda não foi adequadamente documentada pela ciência. É fácil descartá-lo como um modelo falso feito de plástico. Aparentemente, os biólogos marinhos já estavam trabalhando na identificação do peixe, mas até hoje sua classificação é desconhecida, pois o pescador que o capturou finalmente decidiu desenhar, comprar o peixe e tê-lo em casa como lembrança. Número 11. Um filhote de peixe ou rato. Isto é um peixe ou um rato? Esta criatura foi capturada por um homem do Arkansas. Este homem ficou bastante assustado quando puxou a besta para fora do rio e não conseguiu identificar corretamente a sua captura. Ele fez um vídeo e fotos da criatura desconhecida e procurou ajudar as pessoas online nas redes sociais a darem sua opinião sobre o que a criatura poderia ser. E alguns adivinharam que era algum tipo de peixe ou lula. Outros, porém, pensaram que era uma espécie de manta. Alguns também comentaram que a misteriosa criatura se parece com um rato bebê em vez de uma criatura subaquática. Há também aqueles que deram teorias bastante extravagantes, especulando que o rio estava poluído, dando vida a peixes deformados. No entanto, a candidata ao doutorado Joanne Penny Fitzsimmons esclareceu que é improvável que o chamado monstro do rio seja nada mais do que uma arraia. As raias são peixes cartilaginosos e mais de 150 espécies são descritas com cauda fina, pontas pontiagudas e asas. As raias parecem uma mistura de peixe e girino. Uma arraia para o olho destreinado, tentando se desembaraçar de uma linha de pesca, também pode simplesmente parecer fora deste mundo. Número 10. Uma criatura monstruosa com dentes terríveis e sem olhos. Quando T. Hawken foi para uma área de pesca fluvial, ele não esperava encontrar algo saído de um filme de terror. Localizado no Parque Nacional Kakadu, no território do norte da Austrália, este local é um paraíso para os pescadores, conhecido por suas ricas águas cheias de barramundi, especialmente durante a temporada de migração. Mas o que ele pescou naquele dia não foi uma captura comum. Foi uma criatura que deixou todo mundo perplexo. Hawken descreveu a criatura como marrom-púrpura, uma combinação estranha, uma cabeça estranha e um corpo que lembra uma enguia, mas sem nenhum dos movimentos usuais que você esperaria de um peixe. O que foi realmente assustador foram os dentes em forma de agulha da criatura. E a falta de olhos realmente parece algo de outro mundo. A internet imediatamente o rotulou de peixe alienígena, mas os especialistas pensam de forma diferente. Esta criatura peculiar foi identificada por especialistas como provavelmente pertencente à família de vermes gobídeos, um gênero de peixes conhecido por sua existência sem olhos sob a lama e, embora possam parecer intimidadores com seus dentes de vidro, são em grande parte inofensivos para os humanos. Os vermes podem crescer até 50 centímetros de comprimento e navegar em seu mundo obscuro usando o toque, pois não têm visão.
Então, se você pegar algo assim fora da água, é bom jogá-los de volta para onde os pegou. Número 9. Uma sereia Globster. Em 2018, uma descoberta estranha e fantasmagórica nas costas remotas da ilha Simber, na Papua Nova Guiné, deixou os especialistas coçando a cabeça. É uma misteriosa massa em decomposição levada pelo mar. A criatura da praia foi mais tarde chamada de Globster, devido à sua estranha forma humanoide. Agora, o que exatamente é um Globster? Um Globster é um tipo de massa orgânica que ocasionalmente chega à costa. A identidade deste Globster em particular permanece indefinida e os especialistas estão divididos sobre o que exatamente poderia ser. Alguns cientistas acreditam que poderia ser uma carcaça severamente decomposta, como uma baleia ou um golfinho, já que esses mamíferos marinhos são conhecidos por adquirirem uma cor branca fantasmagórica quando sua pele cai durante a decomposição. Outros sugerem que poderia ser um dugongo, um mamífero marinho relacionado a peixes-boi, que historicamente têm sido associados às lendas das sereias devido à sua aparência. Sabe-se que os dugongos pastam nas águas rasas da Papua Nova Guiné, tornando esta teoria plausível, no entanto, sem amostras adequadas para análise de DNA, como a criatura foi enterrada pelos habitantes locais antes de qualquer exame científico confirmar a sua identidade, é quase impossível determinar o que era. Esta criatura não se limita à Oceania. Na verdade, vários Globsters foram descobertos na Ásia, e vários Globsters também foram descobertos na costa das Filipinas, cada um dos quais deixou os habitantes locais perplexos com sua aparência. Número 8. Um dos peixes mais feios já capturados foi arrastado por esta criatura. Depois que esta foto foi postada online, ela foi imediatamente apelidada de o peixe mais feio de todos os tempos. Com seus olhos esbugalhados, pele áspera como uma lixa e dentes perturbadores em forma de agulha. O título é bastante compreensível e faz alguns acreditarem que este peixe com rosto poderia ser amado apenas por uma mãe. Na verdade, é um baiacu. Os baiacus já são famosos por serem, entre aspas, as criaturas mais feias da Terra, com sua pele flácida, pequenos olhos negros e focinho semelhante ao humano. No entanto, estas criaturas estão longe de ser um pesadelo. Na verdade, debaixo d'água parecem criaturas marinhas normais. Só quando são arrastados para a superfície é que se transformam em seres de pesadelo devido à mudança repentina de pressão. O baiacu vive em profundidades extremas, geralmente entre 2.000 e 4.000 pés abaixo da superfície nas águas profundas das costas da Austrália e da Nova Zelândia. A pressão é imensa, entre 60 e 120 vezes maior que o nível do mar nessas profundidades. O corpo do baiacu está perfeitamente adaptado ao seu ambiente. Ao contrário de muitos peixes, o baiacu não tem bexiga natatória, o órgão que ajuda as criaturas a manter a flutuabilidade. Ter uma bexiga natatória nesta profundidade faria com que ela entrasse em colapso sob pressão. Um corpo gelatinoso com densidade ligeiramente inferior à da água, permitindo-lhes flutuar logo acima do fundo do mar com gasto mínimo de energia em seu habitat natural. O baiacu parece relativamente normal, compacto e com um corpo um tanto aerodinâmico adaptado ao ambiente. Porém, quando o baiacu é trazido à superfície, ele sofre uma transformação drástica. A diminuição repentina da pressão faz com que seus corpos gelatinosos se expandam e percam estrutura, levando à aparência de massa. Nós os conhecemos porque seus corpos desabam essencialmente sob o próprio peso e sua pele, que é flácida e caída, fica com uma aparência desinflada. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que o baiacu é o peixe mais feio do mundo, lembre-lhes que a aparência que estão julgando é a de uma carcaça que sofreu uma mudança fatal de pressão, e não do peixe. Número 7. Uma criatura misteriosa que tingiu a água de vermelho. Em maio de 2017, as águas ao largo da costa da ilha Seram, na Indonésia, ficaram manchadas de vermelho pelo cadáver em decomposição de uma criatura desconhecida. O animal desconhecido tinha quase 15 metros de comprimento
e pesava cerca de 35 toneladas, aproximadamente o tamanho de 4 elefantes. Este gigante grotesco confundiu moradores e especialistas. À primeira vista, os moradores pensaram ter encontrado um navio encalhado, mas rapidamente ficou claro que não era esse o caso. Nesse caso, ao sentirem o cheiro fétido e as águas vermelhas, alguns acreditaram que o animal era uma lula gigante, enquanto outros especularam que poderia ser uma criatura desconhecida do fundo do mar. Eventualmente, biólogos marinhos foram trazidos para analisar os restos mortais, e o consenso predominante era que esta criatura era provavelmente uma baleia bicuda em estado avançado de decomposição. Sinais reveladores incluíam sulcos em sua garganta característicos de baleias bicudas, um grupo que inclui espécies como baleias azuis e baleias comuns. O processo de decomposição fez com que gases se acumulassem dentro do corpo, inflando-o como um balão, e ainda assim, os restos inflados da baleia tornaram-na uma visão inesquecível. Número 6. A estranha criatura capturada nas águas da província chinesa de Xinjiang. Em abril de 2016, um grupo de pescadores na costa de Shang, no leste da China, capturou uma criatura que desafiava qualquer explicação. Este ser tinha um corpo alongado e uma mandíbula peculiar que, segundo o pescador, tinha 2 partes roliças na mandíbula inferior, com um dente em cada uma, característica que a diferenciava de muitas espécies conhecidas. Eles estavam familiarizados com a estranha aparência deste ser. O animal levantou muitas questões sobre se poderia ser uma espécie desconhecida ou uma criatura do fundo do mar raramente vista pelos humanos. A besta ficou presa nas redes de pesca e foi uma captura involuntária. Por este motivo, os pescadores ficaram assustados e desconcertados com sua captura. Uma revista chinesa sobre vida selvagem, que mais tarde soube da notícia, entretanto, teorizou que a estranha besta nada mais era do que um membro da família das baleias de bico. No entanto, o problema com esta teoria é o fato de ser raro encontrar estas baleias no mar da China Oriental. Ainda assim, a criatura desconhecida sendo uma baleia de bico é a explicação lógica mais provável. As baleias de bico são conhecidas pela sua aparência estranha e natureza secreta, e muitas vezes permanecem submersas em grandes profundidades, o que as torna uma das famílias de mamíferos marinhos menos compreendidas. Seja uma baleia de bico ou algo ainda mais misterioso, permanece um mistério até hoje. Número 5. Monstro marinho espanhol. Em agosto de 2013, uma praia em uma pequena cidade na costa andaluza da Espanha tropeçou em uma grande criatura marinha em decomposição com o que pareciam ser chifres saindo de sua cabeça. O estranho cadáver, medindo cerca de 4 metros de comprimento, apareceu na praia e mais tarde foi apelidado de monstro marinho espanhol. A aparência incomum da criatura, especialmente as estruturas semelhantes a chifres, levou muitos a afirmar que não se tratava de uma criatura comum. Alguns até pensaram que o cadáver pertencia a um dragão marinho ou a um peixe mutante. Felizmente, com a criatura já em estado avançado de decomposição, era quase impossível identificar o que era, o que levou a sua classificação em grande parte à pura especulação. Até que os biólogos marinhos intervieram, após uma análise cuidadosa, determinaram que este chamado monstro era provavelmente os restos mortais de um tubarão, possivelmente um tubarão raposo ou outra espécie grande. Os chamados chifres foram identificados como escápula coracoide, parte da estrutura esquelética que sustenta as nadadeiras peitorais. Número 4. Alga marinha ou criatura marinha. Em junho de 2015, os pescadores taiwaneses Chang e Jan fizeram uma captura surpreendente perto do porto de Pangu. Não era uma criatura marinha comum, mas um organismo verde brilhante, semelhante a um verme, que deslizava ameaçadoramente ao longo do cais. Na verdade, em vez de parecer uma criatura marinha, a captura do pescador parecia uma alga marinha. Um vídeo postado no Facebook mostrou a criatura deslizando no concreto, deixando um rastro de gosma. À medida que sua estranha língua entrava e saía,
A aparência e o comportamento perturbadores da criatura rapidamente a levaram a ser apelidada de algo saído diretamente de um filme de terror de ficção científica. No entanto, os especialistas logo deram suas opiniões, com alguns alegando que a criatura era provavelmente uma tênia. Os vermes são conhecidos por seu método peculiar de caça, usando um probóscide, um apêndice em forma de língua, para capturar e imobilizar suas presas, muitas vezes com um muco tóxico. Embora o espécime no vídeo tivesse apenas cerca de 20 centímetros de comprimento, sabe-se que algumas espécies atingem mais de 160 pés, tornando-os um dos animais mais longos do mundo. Número 3. Objeto misterioso. Em julho de 2023, um misterioso objeto cilíndrico de cor bronze chegou à costa perto da Baía de Jurien, na Austrália Ocidental. Não era uma criatura marinha, mas ainda assim um objeto que deixava perplexo quem o encontrava. Este enorme objeto, do tamanho de um carro pequeno e incrustado de cracas, foi inicialmente tratado com cautela devido à sua origem desconhecida. Mais tarde, ao todo, ver algo desconhecido na praia certamente deixa qualquer um em alerta máximo. As especulações correram soltas. Alguns até o conectaram ao voo EYA-370 da Malaysian Airlines, desaparecido há muito tempo. No entanto, especialistas da Agência Espacial Australiana descobriram que ele era, na verdade, detritos espaciais. Provavelmente de um veículo lançador de satélite polar indiano. Acredita-se que esses detritos venham do estágio superior do motor Rock-ET, usado em lançamentos de satélites. E à medida que continuamos a ampliar os limites da exploração espacial, alguns desses detritos podem retornar para nós aqui na Terra. Número 2. O peixe Frankenstein. Não sei sobre você, mas esta criatura se parece com Frankenstein, com sua seção de pele fazendo com que pareça uma criatura reconstruída. Você está observando uma das muitas descobertas estranhas de Roman Fedorov, um pescador de alto mar. O pescador capturou esta criatura em particular, enquanto trabalhava na parte noroeste da Rússia em 2022. Este peixe tem pele translúcida, marcas estranhas, um olho fantasmagórico e caudas e barbatanas dentadas. Apesar da confusão inicial sobre a identidade desta criatura, descobriu-se mais tarde que se tratava de um peixe rat-tail ou macrurus. Esta criatura normalmente habita as profundezas geladas das águas polares, muitas vezes entre 600 e 69.800 pés. Esses ambientes marinhos profundos são onde a evolução se torna criativa, resultando em criaturas que se parecem mais com monstros alienígenas do que com peixes comuns que estamos acostumados a ver. Número 1. A estranha criatura azul que cobre as praias. Se você mora perto da costa oeste dos Estados Unidos, há uma chance de encontrar a areia coberta por milhões de minúsculas criaturas azuis gelatinosas. De longe, essas criaturas parecem plástico derretido, mas os especialistas as chamam de velela, marinheiros. Esses organismos sobrenaturais se assemelham a pequenas velas azuis completamente translúcidas que foram levadas pela água em grandes quantidades, formando o que muitos chamam de maré azul. Estas colônias navegam pela superfície do oceano. Suas pequenas velas capturam o vento e guiam-nas em sua viagem sem meios de propulsão. Estão completamente à mercê das intempéries, razão pela qual certas estações, especialmente a primavera, trazem essas criaturas para a costa em grandes quantidades. Essas invasões de praia, embora fascinantes, não duram muito. Ao chegar à costa, a velela seca rapidamente, sua cor azul vibrante se transforma em uma transparência semelhante ao celofane. O que começou como um cobertor azul rapidamente se transforma em um tapete crocante à medida que essas criaturas secam. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como este. Até a próxima!